Olá! Hoje, a nossa meditação nos leva a um dos momentos mais profundos e humanos de toda a Escritura, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Vamos juntos mergulhar nessa cena. Então, imagina a cena. A última ceia já terminou, a noite já caiu. Jesus atravessa o Vale do Cedron com os discípulos e entra num lugar chamado Getsêmani, um olival. Sabe, já dá para sentir no ar uma tensão, um pressentimento de que algo muito decisivo está prestes a acontecer ali, naquela escuridão. E é nesse ponto que a gente vê a humanidade de Cristo de um jeito avassalador. Ele se vira para os seus amigos mais próximos e diz que a alma dele está triste a ponto de morrer. Pensa só no peso disso. Uma tristeza mas tão esmagadora que poderia matar. Essas palavras são um convite direto para a gente tentar entender a profundidade da angústia que ele sentia. Bom, vamos então focar um pouco nessa experiência tão humana, tão visceral de Jesus ali no jardim. É uma agonia que toma conta de tudo, do corpo e da alma. E o que é impressionante é que, mesmo com os seus 3 amigos mais íntimos ali do lado, a solidão de Jesus é total. Ele pede, fiquem aqui, vigiem comigo, mas aí ele se afasta um pouquinho para rezar e quando volta, eles estão dormindo. E isso não acontece uma vez, acontece 3 vezes. Imagina, no momento em que ele mais precisava de companhia, de apoio, ele estava, na prática, completamente só. Olha, o Evangelho não deixa dúvida nenhuma sobre o que Jesus estava sentindo. Não é aquela imagem de um Deus distante que não sente nada. Pelo contrário, ele sentiu exatamente o que qualquer um de nós sentiria: pavor, solidão, uma tristeza, uma angústia tão forte, mas tão forte, que o corpo dele não aguenta. Ele se joga com o rosto no chão. Mas aí fica a pergunta, né? Que cálice era esse que ele pedia para afastar? Era só o medo da dor física da cruz? Não, era muito, mas muito mais do que isso. O que estava esmagando Jesus naquele momento não era o medo da tortura, dos pregos, mas sim o peso espiritual de toda a maldade do mundo. Pensa nisso. Ele, o único sem pecado, estava ali, sozinho, carregando nas costas cada pecado que já foi e que ainda seria cometido por toda a humanidade. E esse fardo, ele começa a se tornar visível, palpável. Ele sente o peso de cada mentira já contada, cada ato de impureza que já manchou uma alma. Cada sacrilégio, toda ofensa contra o que é sagrado, Cada blasfêmia, toda palavra de ódio e desprezo contra Deus. e, por fim, o peso de cada esquecimento, de cada vez que a gente vira as costas. Toda a escuridão do coração humano estava caindo sobre ele ali, naquele exato instante. E essa passagem de São Pedro resume isso de um jeito perfeito. Não é só uma figura de linguagem, sabe? A coisa é real, é imediata. Ele literalmente levou sobre si, no seu corpo, os nossos pecados. É a miséria de toda a humanidade pesando sobre um homem só. E no meio desse horror todo, a reação de Jesus se torna o centro de tudo. E qual é a reação dele? A oração. É ali que a gente vê o ápice da tensão entre o seu querer humano e a sua entrega total à vontade do Pai. É uma oração que tem 2 lados muito claros, né? De um lado, a vontade humana, que é natural. Qualquer um de nós recuaria diante de tanto sofrimento. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas, do outro lado, vem a vontade divina, que se alinha perfeitamente à do Pai, num ato de confiança, de entrega absoluta. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Existe uma tradição muito bonita que sugere uma coisa que talvez, no meio daquela agonia toda, Jesus tenha recebido uma visão para consolá-lo. Uma visão de todos os frutos daquele sacrifício. Todas as conversões, a fidelidade de tantas pessoas ao longo da história, todo o amor que nasceria daquela dor imensa. E talvez, só talvez, essa visão tenha dado a força que a humanidade dele precisava para dizer mais uma vez: faça-se a tua vontade. Certo, mas como é que a gente traz isso para a nossa vida? Como essa experiência de Jesus no Horto das Oliveiras pode ser um guia para a gente nas nossas próprias lutas, nas nossas noites escuras? Porque a cena do Getsemane nos deixa com essa pergunta, que é fundamental. Quando a gente enfrenta a escuridão, a dor, quando fica difícil aceitar o que Deus permite na nossa vida, o que a gente faz? Bem, a resposta está justamente no caminho que Jesus nos mostrou ali. Primeiro é abraçar a vontade de Deus, sem impor condições. Depois, rezar.
Rezar com uma confiança perseverante, sabendo que Ele é Pai, mesmo quando a gente não entende o sofrimento. E, por fim, aprender com Maria a dizer sim, a unir o nosso sim ao de Jesus e tentar reconhecer o amor de Deus por trás de tudo. E tudo isso nos leva a um último ponto, que parece um paradoxo, uma contradição. A ideia de que a verdadeira alegria não está em fugir do sofrimento, mas sim em aceitá-lo, unido à vontade de Deus. E aqui é preciso entender bem a diferença. Não se trata daquela felicidade de momento superficial. O que estamos falando é de uma paz interior, uma paz muito profunda, que consegue existir junto com a dor, com a dificuldade. É um fruto do amor de se identificar completamente com o querer de Deus. E o mais incrível é que essa paz, essa alegria que parece contraditória, não é algo só para os grandes santos lá do passado. Ela está ao alcance de quem decide seguir Cristo de perto, de quem decide ficar acordado com Ele no seu próprio Getsêmani, amando e oferecendo os pequenos e grandes sacrifícios da vida em união com o dele. E a gente termina com essa oração. Ela é tão simples, mas ao mesmo tempo de uma profundidade imensa, que ela possa ecoar dentro de nós e, quem sabe, transformar o nosso jeito de olhar para o sofrimento e nos abrir para essa paz que só a entrega total pode dar. Jesus, o que tu quiseres, eu o amo.